Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Estamos no 6º episódio do Genix no Trecho e hoje vamos falar de vaca de leite, em um momento que vale todo o cuidado, o período de transição. Para esse episódio, a gente recebeu o Sandro Charopem. Ele é filho de produtor rural, médico veterinário, professor universitário, coordenador de curso de veterinária e criador e coordenador do Veta Quality, cursos e consultorias. E com a participação da Mariana Sayeg, que é especialista de desenvolvimento de produto leite na Genix, e da Mariana Marcondes, que é especialista materna Genix e também digital influencer com o Instagram Bezerrinsta, esse bate-papo ficou ainda mais completo. Bom, e hoje a nossa dupla de Marianas, ela ataca novamente, né? E a gente vai falar mais um pouquinho de vaca que a gente ama, né, Sayeg? É isso mesmo, Melina. Nada melhor do que a gente falar do que a gente ama, que é vaca, com quem a gente trabalha, se dá super bem. Isso aí, gente. Hoje, além de nós três, temos uma presença ilustre conosco, que é o professor Sandro Charopem. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco para abordar um assunto tão importante, tão legal, né? Então, fica bem à vontade. Muito obrigada. O prazer é meu, né? Sempre quando for falar de vacas, o prazer sempre é enorme, porque quando a gente gosta muito do tema e a gente vê que é um tema de relevância, o prazer aumenta cada vez mais a gente falar daquilo que gosta e que a gente sabe que vai interferir na vida dos outros. É isso aí, professor. É uma honra mesmo ter o senhor aqui com a gente hoje. E eu queria pedir para você estender um pouquinho mais sua apresentação e contar um pouquinho da sua história e todo esse envolvimento que o senhor tem com a pecuária leiteira, para a gente entender melhor aí. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou do sul do Rio Grande do Sul. Hoje, atualmente, moro em Chapecó, né, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, que é uma grande região produtora de leite no país também, e vim de uma região que não é uma região produtora de leite, né? Eu sou de Caçapava do Sul, fiz a minha faculdade em Bagé, né, no extremo sul, já divisa com o Uruguai, e lá em 1994 eu já fiz estágio na área do setor leiteiro, na Colônia Nova, né, uma colônia de alemães, que tem, onde hoje é o município de Ceguá, na divisa com o Uruguai, onde boa parte da genética brasileira saiu de lá, né? A boa parte da genética do gado leiteiro, gado holandês, saiu dessa região. Então, em 94, eu terminei a minha faculdade de medicina veterinária, na Urcamp, em Bagé, e depois comecei, né? Tive no Exército durante 8 anos, sou militar da reserva, como veterinário, e depois todo o meu trabalho com gado leiteiro, também outras áreas da medicina veterinária, onde eu fiz o meu mestrado em Santa Maria, na parte da extensão rural, na FSM, doutorado na URGS, aí já diretamente pensando em gado leiteiro, trabalhando principalmente leite instável não ácido, né, e toda a parte de nutrição, e alguns cursos de extensão e de pós-graduação na área de tecnologia de alimentos. Tudo voltado sempre para o leite, né? Mas a minha origem do leite ela vem de antes de 94, de 89 a 94, que foi quando eu fiz a minha faculdade. Na verdade, a minha origem veio quando o meu pai começou a produzir leite em uma região que não era produtora de leite, né? Uma região de pecuária de corte, nós começamos a produzir leite. Estamos falando aí de 80, 82, né? Eu era criança, acompanhava o meu pai, e alguns erros, vamos chamar assim, na época a gente não considerava erros, né? Alguns erros que se fez lá foram escola para mim trazer hoje, né, para o produtor atual, nem podendo considerar a vaca, né? Porque a vaca naquela época, o tema que nós vamos falar hoje, nem se cogitava falar para aquela vaca, porque período de transição não existia. A única transição foi as vacas que vieram do Uruguai para o Brasil.
né? Foi a única transição que aconteceu. Então, eu estou há muito tempo dentro da pecuária leiteira, muito tempo dentro da atividade leiteira, e uma coisa que eu sempre considero importante citar para as pessoas, que eu estive em todos os setores. Eu trabalhei com meu pai como produtor, na época que a gente ainda entregava o leite com tarro, a gente ia levar, né? Ou a gente colocava na estrada e um caminhãozinho passava e recolhia todos, o leite que chegava lá na estrada às 6 da manhã e era recolhido às 11 da manhã, às vezes no olho do sol. Nós, no caso, como era perto do laticínio, a gente levava, né, um fusqueta sem o banco da frente, nós botava lá 3 tarros de 50 litros, mais uns 2 de 30. A gente levava, trabalhei então como produtor, depois eu trabalhei na indústria, e depois de formado eu fui o responsável pela clínica do laticínio que nós entregávamos o leite, né? Então, eu trabalhei em todos os setores e depois mais na área da pesquisa, né? Então, eu consigo dizer que eu tenho pelo menos o conhecimento de todas as partes, né, do cenário do leite ou dos personagens que fazem parte da atividade leiteira. É uma visão 360, né, professor? Realmente completa e que interessante. Exatamente, e isso, Mariana, assim, ó, me faz, eu até venho desenvolvendo, né, e dentro das lives eu comento muito isso, a necessidade de ampliar a nossa visão quando a gente está dentro de uma propriedade, né, porque eu sou professor universitário atualmente, sou coordenador do curso de Medicina Veterinária, esses dias estava eu e minha esposa fazendo contas aqui, eu tenho, não só dentro da Medicina Veterinária, claro, mas eu tenho mais de 5.000 alunos formados que passaram por mim, né, porque eu dou aula desde 2000, desculpa, né, 2000 a 2022 eu dou aula, né, em diferentes cursos, já dei aula para nutrição humana, já dei aula para psicologia, já dei aula para quiropraxia, para enfermagem, fisioterapia, medicina veterinária, né, então eu tenho uma visão que o técnico ele vai precisar mudar a sua visão, né? Então, a gente tem muito isso, o veterinário ele se forma, não, eu quero trabalhar com reprodução porque é o que eu gosto, o outro quer trabalhar com nutrição porque é o que ele gosta, e eu tenho para mim que esse técnico ele precisa mudar essa visão, ele pode até ter mais força na reprodução, mas ele tem que ter essa visão 360 para realmente poder ajudar o produtor, senão ele vai fazer o trabalho dele, mas nem sempre o trabalho dele ajuda o produtor por completo. Professor, passando mais agora aí para o nosso tema central, que é o período de transição, que barra, né, que a vaca passa nesse período, acontece muitas alterações, né, na vida dela e no organismo, né, nessa fase, né? Como que se dá isso aqui, que o senhor fala dessas alterações? Claro. Bom, o período de transição, ele é tão importante, né, que a gente consegue achar trabalhos de doutorados e trabalho de mestrado, doutorado, só dele, né, só falando dele. Tanto que, quando eu fiz o meu doutorado, né, a primeira parte do meu doutorado foi em cima de transição, para depois a gente chegar em todo o problema relacionado ao leite. E aí tem aquela questão, tem uma questão didática, teórica, né, que a gente cita muito para o aluno, 21 dias antes, 21 dias depois. Né, a gente dá essa margem, 21, e pronto, ó, aqui dentro é que está o período de transição. E é ali que está estipuladas as alterações do período de transição. Só que o período de transição ele está envolvido em toda a vida de lactação de uma vaca. Né? Então, eu gosto de trabalhar muito a curva de lactação, e junto com o professor Cecinha, a gente redesenhou a curva de lactação que todo mundo acha na internet, e nós fizemos algumas modificações, e uma delas foi trazer o período seco para frente do parto, né? Toda a curva ele é lá no final. E por que a gente fez isso? Porque qualquer alteração que eu tiver, vamos tirar os 21 dias antes, 21 dias depois, ou seja, do 22º dia depois do parto até o 22º dia antes do parto, ou seja, tudo que não seja período de transição, vai interferir no período de transição. Então, é uma alteração brutal no metabolismo da vaca,
né? A vaca leiteira, ela já tem um metabolismo muito diferente das demais, né? Que me perdoem o pessoal do gado de corte, né? Mas eu sempre digo a mesma coisa, eu comparar essas duas vacas, uma vaca leiteira com uma vaca de corte, é eu comparar um Fusca com uma Ferrari. Né? A mesma coisa que eu comparar um cavalo com um puro sangue inglês de corrida, não existe essa comparação. Então, o metabolismo de uma vaca leiteira já é uma exigência absurda. Já é algo fora do comum que acontece dentro do organismo dessa vaca. Né? E aí, quando ele entra no período de transição, é uma bagunça geral. Né? O que acontece é isso. Eu sempre gosto de trabalhar muito a ideia, assim, ó, a gente pensar, né, para as pessoas levar para o pensamento, pense os órgãos conversando entre eles. Né? Tá tudo tranquilinho, tudo de boa, né? O coração mandando sangue, o pulmão, né, pulmãozando, que nem eu digo, o pulmão mandando oxigênio, né, mandando tudo para as células trabalhando, beleza, ó, vamos produzir uma energia, tá indo devagarzinho. Daqui a pouco, do nada, assim, ó, uma questão de poucas horas, toca uma sirene dentro do corpo e sai célula correndo para tudo que é lado, e agora o que a gente vai fazer? E onde é que está o cálcio? E onde é que está os outros elementos? E está faltando vitamina, agora a gente não comprou as coisas para fazer energia, está faltando tudo. E aquilo entra numa esculhambação, numa bagunça metabólica, que nem eu digo para meus alunos, né? E aí não tem que resolver. Então, o que acontece? Nós buscamos a maior produção possível de uma vaca leiteira. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos preparar para isso. Ou seja, cada coisinha que nós fizermos no dia a dia da vaca pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo nessa bagunça metabólica. Né? Então, e por isso que a gente precisa, e mais uma vez, né, parabenizar vocês pela ideia, porque isso tem que ser falado para técnicos e isso tem que ser falado para o produtor. O produtor precisa entender isso. E eu, como sou professor há 22 anos, já indo para 23, eu sempre digo a mesma coisa, o técnico precisa ser professor. O técnico de campo, ele precisa ensinar. Né? Nós temos aqui a Mariana, que eu acompanho ela e vejo ela ensinando coisinhas, detalhezinhos mínimos até coisas maiores. Por quê? Porque é ele que está lá no dia a dia. Nós vamos na propriedade uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, uma vez, às vezes, eu tenho propriedade que eu vou a cada 90 dias. Então, quer dizer, no dia a dia quem vê é o produtor. Então, ele precisa aprender isso. Ah, mas isso é algo complexo? Sim, aí o nosso trabalho, pelo nosso conhecimento, é simplificar isso para ele. É mostrar para ele de uma forma simples que o que acontece é uma bagunça no organismo dessa vaca e que se eu não organizar tudo antes, a bagunça só piora. Né? A bagunça só piora. O exemplo, nada a ver, mas eu acho que ajuda a gente a entender, é a casa do Big Brother. Né? A vaca no período seco é a casa do Big Brother antes do povo entrar. A casa tudo arrumadinha, as camas arrumadinhas, tudo certinho. O povo entra, primeira noite, todas as mochilas estão com todas as roupas dentro, daqui a pouco é um usando roupa do outro, roupa por cima, roupa... Ou seja, se alguém chegar lá e disser, ó, vamos evacuar a casa agora, ninguém leva as suas roupas. Né? Malemar sai da casa, né, professor? Dificilmente já vai conseguir sair. Então, o que acontece? É isso que acontece no corpo da vaca. Né? A vaca está lá, já vem meio bagunçado, já vem meio mal. Quando entra nesse período, né, 21 dias antes, e vejam bem, a gente coloca 21 dias antes, mas todo grande problema acontece no 21 dias depois. E 21 é um número, né? Porque pode ser 30, pode ser... Mas o antes do parto é um preparatório. Né? Só que daí as pessoas pensam assim, não, agora eu entrei no período de transição, né? O período pré-parto, que o pessoal chama. Agora eu tenho que ter cuidado. Não, o cuidado tinha que ter sido o ano todo, a lactação toda, para chegar ali com menores problemas possíveis. Todo cuidado que eu não tiver é dinheiro que eu vou gastar.
Fora que muitas vezes a vaca fica na xepa, né, professor? Nessa casa do BBB. Tem que cuidar, porque a transição... Nossa, eu lembro que eu tinha uma professora que tem uma abordagem muito parecida com a tua, assim, de analogias e tal, e ela dizia, quer procurar o pré-parto e as vacas secas, procure o pior lugar da fazenda. Mais longe, pasto rapado. Então, cuidar com essa questão da xepa também, né? Claro, e uma coisa importante que a gente tem, assim, ó, as pessoas trabalham muito com palavras, e eu sempre digo, né, eu comento isso para os meus alunos, o poder da palavra. Ou seja, quando eu digo quando a gente diz para o produtor assim, olha, a vaca que está no pré-parto e está recebendo dieta aniônica, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, ela não pode comer pasto bom, né? Alguém diz isso. E aí o produtor, ele lê, ela tem que comer pasto ruim. E alguém aumenta para ela, tem que comer a pior coisa que tem. E depois chega até o ponto que ela não come nada. Ela não tem que comer, né? Não tem que comer, né? Porque isso, depois a gente resolve, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. E por isso que eu digo assim, ó, tem a frase, né, que o óbvio precisa ser dito, e o veterinário, o técnico, né, o agrônomo, o zootecnista, seja ele qual o técnico for que atende uma propriedade, ele tem que ter tempo de explicar com calma e tranquilidade para os produtores, para todos. Eu trabalho muito com a família, eu não consigo trabalhar exclusivamente com o produtor, né? Eu tenho um casal que eu atendo que a esposa quase não fala, mas só os olhos dela me diz tudo que está acontecendo. Então eu digo, enquanto ela não chegar, eu não falo nada, né? Eu tenho que estar junto do meu advogado. Porque quando a gente explica as coisas, fica mais fácil deles entender, e eu sempre digo a mesma coisa, coisas que a gente quer que sejam feitas, muitas vezes simples, né? Uma limpeza de coxo d'água, que as pessoas não conseguem entender isso às vezes. Pô, um coxo d'água que não está bem adequado para o consumo, vai fazer com que a vaca consuma menos água. Consumindo menos água, consome menos matéria seca. Consumindo menos matéria seca, já começa essa desorganização. Então, é que as pessoas se apegam muito ao que foi dito. Não, eu tenho que ter uma dieta pré-parto. Aí o cara tem a dieta pré-parto, mas a vaca está na xepa. A vaca está no pior lugar que existe. A vaca está no olho do sol, né? Aqui a minha região é uma região que no inverno é frio, mas no verão é muito quente. É tão quente quanto a região da Mariana, por exemplo, que é Goiânia. Aqui, Itapiranga, por exemplo, perto daqui, 100 quilômetros daqui, a gente faz 37 graus à noite brincando no verão. Né? Então, é um calor, é uma umidade, é um estresse térmico. Aí a vaca está no pior lugar. Por quê? Porque agora ela não está produzindo. Né? Agora eu só boto um coxo lá, um tonel cortado ao meio, e lá agora eu vou dar um pouquinho de dieta aniônica. Eu não testo, eu não tenho. Ou seja, eu brinco de fazer coisas para resolver o problema e não resolve. E ela sai de um hotel 5 estrelas, né, professor? Geralmente um freestyle, um compost, que a pessoa está super preocupada em espaçamento das vacas, na questão de cama, tudo. Aí, porque ela parou de produzir, jogam ela para aquele hotel de rodoviária, sendo Sim. que é um período tão importante, né, que vai impactar toda a minha próxima lactação. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Dentro dos desafios que a gente tem dentro do período de transição, a gente sabe que grande parte se dá pela imunidade do animal. E o que a gente pode, como técnico, fazer para que nesse momento a vaca ela esteja imunocompetente, né? Que ela consiga lidar com todas essas dificuldades por qual ela vai passar. Uhum. Esse é o ponto que eu vejo assim, como mais difícil de entendimento por parte do produtor, e é um dos pontos que eu menos tenho visto os técnicos trabalharem dentro da propriedade, tá? Que é a imunidade. E que se a gente for pensar, tudo vai envolver a imunidade, e depois tudo que vem depois tem envolvimento por essa imunossupressão. Né? Então, cada ponto do sistema, eu tenho que pensar sempre na questão da imunidade dos animais. Quando eu desenvolvo problemas metabólicos pela
pelo período de transição. E por que eu gosto de chamar problemas metabólicos? Porque a gente se vincula muito, a gente relaciona muito as chamadas doenças metabólicas, né? Só vale as doenças. Só vale quando eu falo em cetose e quando eu falo em hipocalcemia, tá? Agora, eu tenho uma vaca que ela não está ainda hipocalcêmico, mas ela tem menos cálcio do que deveria. Ela ainda não apresenta uma sintomatologia clínica, mesmo a hipocalcemia subclínica ainda não é tão evidente, mas ela já tem uma diminuição do nível de cálcio. Ou seja, o sistema imune já começa a sentir, né? Porque ele é o mais sensível de todos. É o sistema que primeiro começa a diminuir as suas ações com qualquer alteração metabólica que tiver, por menor que seja. Então, quando eu tenho um problema de período de transição, e aí eu não cito doenças metabólicas, e sim problemas metabólicos, uma redução do nível de cálcio, que a gente colocou, qualquer outro mineral, das vitaminas, né? Porque a gente sempre esquece as vitaminas, a gente trabalha muito os minerais e meio que abandona as vitaminas, e eu gosto de dizer muito que eu tenho a máquina, né? Eu tenho as peças grandes da máquina, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, e eu tenho o óleo, eu tenho aquela substância pequenininha que é o que faz tudo funcionar, que são as vitaminas e os minerais. Então, quando eu tenho uma depleção, uma diminuição dos níveis de vitaminas, de minerais, por qualquer alteração metabólica, o sistema imune é o primeiro que vai responder negativamente. Então, esse é a grande questão, né? E vamos juntar o que vocês disseram antes. Eu tenho uma vaca com alteração metabólica simples, ainda não é doença, não tem doença nenhuma. Em tese, o produtor olha, a vaca está comendo, a vaca está ruminando, a vaca está de pé, a vaca produz leite, mas ela já tem pequenas alterações metabólicas, o sistema imune já trabalha com menor eficiência. Aí eu começo uma cascata, né? Ou seja, eu tenho uma menor eficiência imunológica, em cima disso, por exemplo, eu posso ter maior índice de retenção de placenta. Né? Eu tenho um animal que tem uma capacidade produtiva menor. Eu posso interferir, né? Vamos entrar um pouquinho na área da Mariana, eu posso interferir em qualidade de colostro. Né? Mas o sistema imune vai fazer isso? Sim, porque se eu tiver uma alteração de glândula mamária, né, eu tenho que lembrar que isso também é processado pela estrutura mamária, eu começo a ter uma alteração de qualidade de colostro. Eu posso ter alterações uterinas em consequência disso. Eu posso ter ou seja, começam as próximas doenças. E essa cascata, ela não para. Eu tenho que lembrar o seguinte, vamos pensar hoje, dia 10 de maio de 2022, hoje pariu uma vaca, hoje começa toda a lactação de 2022 e já iniciou também a lactação de 2023. Porque tudo que eu tiver de alteração a partir de hoje interfere nessa lactação que ela está e na próxima. E talvez na próxima e assim por diante. Então, se eu tiver uma supressão do sistema imunológico, eu tenho uma cascata de acontecimentos que vão ocorrer durante toda a lactação da vaca. E aí vem um problema técnico importante. Eu chamo muito a atenção dos meus alunos, que é a necessidade, né, no caso da clínica do veterinário, ele começar a ter melhor correlação entre os fatos. Porque, às vezes, uma mastite que está ocorrendo lá nos 150 dias de lactação, 180 dias de lactação, que, em tese, está fora do período de transição, porque está fora dos 21 dias, né? Mas a origem dessa mastite é uma imunossupressão que veio de um problema que ocorreu no período de transição. Né? Então, quando esse animal passou pelo pico de lactação e começou a ter uma menor necessidade, começou a ter uma menor proteção também, eu tenho uma mastite que vai ocorrer lá na frente.
Então, esse processo a defesa, né, a imunidade do animal, que é uma das coisas que eu acho que a gente deveria bater mais no conhecimento. Eu acho que ela é pouco falada, né, porque é isso que a gente diz. Quando a gente fala em problemas metabólicos, a gente pode olhar, a gente passa por cima da imunidade, de dá problema imune e tem retenção. Dá problema imune e tem mastite. Mas o que é esse problema imune? Né? Por que a gente passa tão rápido por ele? Porque o produtor, né, e os técnicos, eles precisam entender que a raiz do problema é um problema metabólico, mas o tronco, aquilo que faz o problema crescer, é uma deficiência imunológica. O pessoal fala muito em bola de neve, né, professor? Eu já digo que isso aí é uma bola de fogo, porque é uma coisa que vai alastrando em todos os setores, né? Se não tiver uma boa secagem, um bom pré-parto, como o senhor comentou, a qualidade do colostro vai para o ralo, né? A vaca não tem condição de responder imunologicamente a nenhum estímulo de vacina, de dieta que a gente fizer. Claro. Né? Então, dentro de tudo isso, deu para perceber realmente a importância da imunidade, né? E assim, pensando no dia a dia, no manejo, quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar, né, para melhorar essa questão da imunidade? É via dieta, resfriamento? Aí eu deixo para o professor soltar a pulga na orelha do pessoal. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, tá? Como eu estava dizendo para vocês antes, eu trabalho com a ideia sistêmica, tá? A gente precisa ver o sistema como um todo e a gente não pode trabalhar com um ponto só, tá? E o primeiro ponto são as pessoas, certo? A gente precisa trabalhar as pessoas, por isso que eu acho que eles precisam conhecer, eles precisam entender, né? Quando eu vou atender um produtor, eu comprei um tablet, porque aí eu não quero estar com um quadro lá para estar riscando, eu vou lá, eu desenho, eu risco, eu explico, eu calculo, para mostrar para ele tudo que ele precisa fazer. Então, assim, a gente precisa mostrar para o produtor e para a família, para os funcionários, a necessidade do entendimento, do treinamento dessas pessoas, para as pessoas entender todo esse processo. Porque para o produtor, qual é o problema? A vaca só está doente quando ela demonstra sinais clínicos. Tá? E é natural que ele pense assim. Então, esse é o primeiro ponto. A gente fazer as pessoas entender como tudo acontece no corpo de uma vaca. Não é fácil, né? Eu adoro fazer isso porque, para mim, se torna uma brincadeira. Transformar bioquímica em produtorês, né? Eu falar para o produtor bioquímica, que os alunos na faculdade, né? Toda vez que a gente fala em bioquímica, todo mundo, meu Deus! Eu adoro transformar isso para o produtor, para ele entender. E eu acho que isso é uma coisa importante. Segundo ponto, ambiência. Enquanto as pessoas não entenderem que bem-estar animal não é mais frescura, que o bem-estar animal... Eu coloquei esses dias, né, uma frase da Temple Grandin, no filme dela, né, que ela diz que o que é ruim para o gado é ruim para os negócios, né, e isso é perfeito, é perfeito. O produtor ele precisa entender que a ambiência desse animal é fundamental no período de transição e na imunidade em toda a sequência. Em toda a sequência. Vocês acabaram de dizer. E assim, ó, uma vaca a campo, uma vaca de produção de leite a pasto, ela já está num ambiente, né, que pode ser melhor, pode ser pior, mas é um tipo de ambiente que ela vai permanecer a vida toda dela ali. Agora, uma vaca em confinamento, o que a gente tem visto, né, esses dias, inclusive, visitei uma propriedade e o problema deles está ali, são vacas que têm o galpão para o confinamento, né, um compost, e depois as vacas vão para o piquete. No período seco, elas vão para o piquete. E elas vão, bem dizer, durante 60 dias, esquecer a vida que elas têm, né? E depois, 21 dias antes, eles querem, agora relembra tudo e volta ao normal como era antes. Né? Se a vaca pudesse, ela olhava para o cara e dizia assim, só um pouquinho, senta aqui, vamos conversar. Eu quero te explicar umas coisinhas. Eu não aguento o que tu está fazendo comigo.
tu me esgota, tu tira tudo que eu tenho, eu te entrego com o maior prazer, porque isso é a minha vida como vaca. Agora, dá uma mãozinha também, né? Sabe? Um ventiladorzinho, uma sombrinha, uma água boa, uma comidinha, sabe? Eu acho que se a vaca pudesse falar tudo que ela, né, tudo que ela gostaria de falar, meu Deus, o produtor ia ter que ter tempo. Ela ia dizer assim, ó, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, exatamente. Né? Tu quer que eu te dê dinheiro e não é dar nada, né? Eu sou o funcionário mais maltratado dessa empresa aqui, porque eu saio de um lugar, de um ambiente bom e vou para um ambiente ruim. Eu saio de uma comida boa e vou para uma comida ruim. E olha como o produtor ele tem essa... E é importante, né, o produtor entender. Ele não faz isso porque ele quer maltratar o animal. É o entendimento dele. Por isso que é importante o nosso trabalho trazer esse novo entendimento, que um dia depois que a vaca pariu, ele quer botar a maior comida que ele tem ali. A vaca não tem nem condições metabólicas de aproveitar aquela comida, né? O fígado dessa vaca está metabolizando tudo que pode, e aí a gente já tem bem claro hoje que toda vez que o fígado tiver em oxidação, ou seja, tiver em processo oxidativo de metabolismo, a primeira coisa que acontece é reduzir o consumo, justamente o que eu não gostaria, pensando num quadro de período de transição, eu queria ter o máximo, e o produtor está lá, tocando comida, ou seja, colocando dinheiro pelo ralo, né? Eu sempre comento isso, o produtor de leite tem duas formas de perder dinheiro. O dinheiro que ele gasta e o dinheiro que ele nem sabe que está fugindo da propriedade dele. Então, nesse caso, ele está gastando porque está dando uma comida que não aproveita, e ele está gastando porque a vaca está adoecendo pela comida que ele está dando, além dos outros processos. Está gastando porque a imunidade está indo lá para baixo. Está gastando porque está produzindo um colostro de menos qualidade. Está gastando porque possivelmente vai ter uma retenção de placenta. Está gastando porque vai ter metrite, mastite. Bom, e aí todas as outras doenças. Então, eu tenho que dar uma ambiência legal. Aí eu entro junto com isso, com a nutrição, né? Uma nutrição equilibrada, uma nutrição bem planejada para uma vaca num período de transição, né? Ou seja, eu tenho um período pré que todo mundo já conhece, né? Eu entro ali com uma dieta aniônica, eu entro com uma dieta pré-parto, como o produtor chama, mas aí a vaca pariu e olha só, eu não controlo dor. Dor é algo que não existe na vida do produtor, da vaca pelo menos, né? A vaca acabou de parir um bezerro de 30, 40 quilos de peso vivo, fez um esforço danado, passou às vezes 1 hora, 2 horas ali em contrações gigantescas, com muita dor. A bezerra está com dor, a vaca está com dor, todo mundo está com dor ali. E o que o cara faz? O produtor puxa aquela vaca, ordenha, e a primeira coisa que ele faz, ele dá um canequinho mais de ração na dieta da vaca, porque ele, não, agora ela pariu, ela merece um pouquinho mais. Quando o produtor fala isso, dá vontade de dizer, melhor, quem não merece algo é você, porque, né, primeiro, daí eu comento com o produtor, né, se tu tá baixado no hospital, né, a tua esposa ganhou nenê, quando vem a alimentação dela, vem o quê? Vem uma canja ou vem um espeto corrido, né? Ela recebe uma canja, então por que tu tá dando espeto corrido uma vaca que sem pariu, né? Ou seja, o fígado dela tá detonado, metabolizando tudo que é coisa, diz, toma mais um pouco de ração, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, treinar as pessoas, trabalhar com ambiência, né? A ambiência precisa ser um fator também de relevância dentro da propriedade, e a nutrição, uma nutrição bem equilibrada, bem projetada. Eu gosto muito, né, do que o colega o Guilherme trabalha, a ideia de fazer e o Tomer também, em seguida ele comenta sobre isso, de uma dieta pós-parto, porque a gente trabalha muito a dieta pré-parto, né, e a gente trabalhar uma dieta pós-parto. Tem que lembrar que essa minha vaca ficou 40 dias, bem dizer, sem comer concentrado,
as papilas ruminais diminuíram de tamanho, não adianta agora eu colocar um concentrado forte ali, porque eu tenho papilas ruminais menores, ainda não está absorvendo todo o gás que está sendo produzido. Então, assim, entender que ele precisa projetar melhor. Para isso, ele precisa tempo. E aqui vem um ponto que eu chamo para relevância do consultor. O consultor precisa deixar de ser, talvez eu seja pejorativo no termo que eu vou usar, mas o consultor ele precisa parar de ser um consultor SUS. Né? Ele tem 15 minutos na propriedade. Né? Ele chega na propriedade, faz o que ele tem que fazer e vai embora. O consultor precisa entender que ele não está atendendo vacas, ele está atendendo famílias, ele está atendendo sonhos, ele está atendendo aspirações, desejos, né? E quando eu simplesmente vou lá, atendo as vacas e digo, essa está bem, essa aqui não está tão bem, depois eu te mando o relatório, e aí 2, 3 dias ou uma semana depois vem uma planilha impressa dizendo, está aí o relatório, agora tu vê quais são as vacas que tem problema, ele não atendeu a propriedade. Eu não consigo atender uma transição nesse formato. Se eu não conseguir sentar com o produtor, no meu caso, né, fazer um bom chimarrão ali, sentar e explicar, isso acontece assim, se tu não fizer direitinho, lá na frente tu vai ter 100, 200, 300, 500 litros a menos, tu vai ter uma bezerra menos saudável, tu vai ter uma bezerra que alcança menos peso, né, média diária de ganho vai ser menor, tu vai ter atraso, tu vai ter problemas econômicos. Portanto, coisas que hoje parecem um gasto para ti, eu não gosto muito de usar o termo investimento, porque o produtor ele só acredita em investimento, coisas que ele enxerga. Tá? Então, eu gosto de dizer para ele o seguinte, o gasto que tu tem hoje é um gasto que tu não vai ter lá na frente, que é um investimento. Sabe? Ele tomar decisões corretas dentro do período de transição, coisas que ele fizer antes, como dar ambiência, controlar a alimentação, fazer uma dieta pré-parto adequada e testar a dieta pré-parto, né? Tudo tem que ser testado. Eu tenho para mim, né, um projeto que eu chamo de projeto Mapas, né, que eu trabalho com a ideia de sabotadores de produção. Ou seja, o produtor tem um monte de coisinha que está sabotando a produção dele, certo? E o Mapas, né, é justamente eu achar esses sabotadores. E a gente começa a ver que os sabotadores normalmente são os próprios produtores, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, não é por querer, mas é por falta de conhecimento. O outro sabotador, às vezes, é o técnico que atende, que não passa esse conhecimento para o produtor. A gente tem que ensinar. A gente é obrigado a ensinar, né? Porque só ensinando a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Melhorar a nutrição, melhorar manejo, tranquilidade, calma, né? Ou seja, isso é pessoal. Uma vaca com medo é uma vaca que não come, certo? E eu toda hora estou com visita dentro da minha propriedade, toda hora eu estou com visita. Vamos aproveitar já que as visitas estão aqui, vamos lá ver minhas vacas no período de transição. Dependendo de onde é que está o meu piquete, né? Nas vacas a pasto do período de transição, vocês mesmos citaram, né? Procura o pior lugar que tem. Às vezes ele é o pior lugar de pasto e ainda é na beira da estrada, onde passa tudo que é caminhão, tudo que é carro. Cada movimento que passa ali, a vaca para de comer. O consumo dela já é menor do que o normal, vai consumir menos ainda. Então, a gente tem que ter assim, ambiência, nutrição e pessoas. Para mim, isso é fundamental para eu ter um período de transição menos problemático, né? A gente nunca vai ter um período de transição que não tenha problemas, que não tenha alterações, mas menos problemático, sim. Tá? Eu acho que é uma forma importante de eu reduzir todo esse problema relacionado à imunidade e depois toda a cascata que vem, né? Ou a bola de fogo, que nem disse a Mariana, que eu acho que é perfeito, né? A bola de fogo ela desce e vai espalhando fogo por onde ela passa, né? Então é pior, vai piorando o problema. A Mariana bate muito forte nisso, que a gente tem que
as pessoas que estão envolvidas no processo, ela tem que entender o porquê das coisas, né? Mari? Você sempre fala isso no seu Instagram. Por que é importante eu dar, igual na colostragem, 10% do peso vivo na primeira mamada? Por que é importante, então, eu cuidar da nutrição dessa vaca nesse período? Por que é importante eu cuidar da ambiência? Então, realmente ter uma visão do todo e saber que dentro desse todo a gente não trabalha só com vaca, na verdade a gente trabalha com seres humanos, né, professor? E que a gente, como técnico, tem por obrigação de instruir, de mostrar o quanto é importante o trabalho dele e o quanto impacta isso dentro da produção de leite. Nessa conversa toda me veio muito na cabeça o que a gente tem batido muito na tecla de falar, que tudo gira em torno da vaca, né? Que a gente tem que estar olhando para ela em todo período. Por isso também essa busca, né, que a gente tem tido cada vez mais com cuidado mesmo, né? Com cuidado dessa vaca, com cuidado em todas as etapas dela, porque, né, já ficou muito mais do que provado que está tudo extremamente muito ligado. As coisas são delicadas, mas que basta um entendimento, né? E basta olhar com um pouquinho aí mais de cuidado, de carinho mesmo, que a gente consegue chegar lá, né? Ontem até eu fiz uma postagem ontem no Instagram eu botei ali o ecossistema da atividade leiteira, né? E para mim o ecossistema ele está voltado em quê? Em pessoas, vacas, ambiente e economia. Né? Então, o consultor ele tem que estar com esses 4 pontos. E aí, como eu coloquei lá, esse é o ecossistema macro. Depois tem um monte de coisinha ao redor ali, então é um organismo. Né? A atividade leiteira é um organismo vivo, que nem uma vaca. Sim. Ou seja, eu tenho os tecidos, eu tenho os órgãos, eu explico isso, né, para os alunos, digo, eu mostro para eles uma imagem de uma vaca, o que vocês estão enxergando? Estou enxergando uma vaca. Eu digo, isso vocês enxergam hoje antes da minha aula. A partir de hoje, vocês têm que enxergar o quê? Um conjunto de sistemas, um conjunto de órgãos, um conjunto de tecidos, um conjunto de células, um conjunto de moléculas. E por que vocês têm que entender isso? Porque o problema acontece na menor estrutura possível. Né? Que é lá no interior da célula, ou seja, eu tenho daqui a pouco uma alteração em uma organela específica que está detonando com tudo. Ou seja, aquela alteração, né, professor? Aquela alteração lá na mitocôndria, lá no complexo de Golgi, que é alguma coisa que a gente estudou lá no ensino médio, imagina, no meu caso, estamos falando de 78, deixa assim, né? Estamos falando de muitos e muitos e muitos anos atrás, né? A gente aprendeu lá no ensino médio as organelas e depois, quando chegou lá na disciplina de histologia e embriologia, a gente reviu isso. Problemas nessas estruturas está tirando o dinheiro da família. Não, eu estava pensando aqui, né, de todas as doenças que você citou, que acometem, doenças e problemas, né, que vão acometer a nossa vaca aí nesse período tão crítico. Grande maioria delas tem a origem na dificuldade que esse animal encontra nesse momento de regular os seus níveis de cálcio, né? Isso. Então, além dessas doenças, que é óbvio vão impactar o futuro dessa vaca, o que mais eu posso esperar, por exemplo, na próxima lactação? Uma vaca que sofreu com essas doenças, que teve essa dificuldade de regular os seus níveis de cálcio. O que a gente espera desse animal que teve esse contratempo, vamos dizer assim? A gente acaba chamando, né, a hipocalcemia de mãe de todas as doenças, né? Então, eu gosto de dizer que todas as doenças têm 2 mães, a hipocalcemia e a cetose. A gente pode escolher qualquer uma delas, né? Mas a hipocalcemia talvez seja a mais conhecida e para nós assim é que tem a maior interferência, porque ela é a doença que o produtor já entendeu. Ela já entendeu. Quando eu me formei, olha, né, contando um pequeno caos aqui, quando eu me formei em 1994, numa região que não era produtora de leite, um produtor me chamou, acho que 1 semana ou 2 semanas depois, né, e disse, olha, minha vaca deitou e não levantou mais.
E fui lá, uma vaca holandês, que não era comum para nossa região, uma vaca holandês deitada, e ele já me falou, né? Ela pariu, eu ordenhei, ela deitou, não levantou mais, e eu me lembro como se fosse hoje, imagina, esse 94. Por favor, doutor, salva a minha vaca, porque é a minha melhor vaca. Né? O que está condizente com uma hipocalcemia. Naquela época, isso era a melhor doença que existia para veterinário recém-formado. Porque tu parecia quase, né? Desculpa a comparação, tu parecia quase Jesus, assim, né? Porque tu ia lá, aplicava cálcio, dava um passo para trás, levantava as mãos e dizia para a vaca, né? Levanta e anda, e a vaca saía caminhando. Né? E a pessoa estava admirada, o doutor, aquele é bem bom, minha vaca estava por morta e ele salvou a minha vaca. Então, a hipocalcemia ela tem uma importância, por quê? Porque o produtor já entendeu a hipocalcemia. Só que tem um problema grave. O produtor entendeu a hipocalcemia clínica, quando a vaca deita. A subclínica, não. E eu tenho dito um ponto importante também para os consultores, que dentro do sistema de produção, tudo que é subclínico é pior do que clínico quando não mata. Porque uma doença clínica eu vou lá, trato, eu vou ter todos os atrasos que deveria, mas eu tratei e a vida segue. Eu tenho a propriedade que eu atendo, a vaca teve uma hipocalcemia clínica e hoje ela está dando 52 litros de leite. Então eu ainda brinco com o produtor, a pasto. Isso é produção de leite a pasto, com suplementação. Tá? Inclusive a Mariana, né, eles têm foto junto com a Mariana, foi fazer um curso lá em Santa Cruz, né? E aí mas aí eu digo, eles bem faceiro, nossa vaca está dando 52, eu digo, sim, era para ela estar dando 60, 65, porque se ela está dando 52, teve uma hipocalcemia, se ela não tivesse tido, ela estaria muito mais, tá? Então, o que a gente costuma falar, né, que é onde a gente perde dinheiro, né, a gente deixa de ganhar também, né? Uhum. Então, o que acontece? Como eles não entendem a subclínica, então eu tenho ali um animal que pariu com menor eficiência, já tem menor quantidade de cálcio circulante, né? Eu tenho um sistema pós-parto, todo ele já deficitário, a imunologia, né? O sistema imunológico, todo ele suprimido, pode não ser 100% suprimido, mas trabalhando com menor eficiência, e aí vem toda aquela cascata que a gente falou das outras doenças. O que vai acontecer a partir daí? Vamos trabalhar a cabeça do produtor, vai ocorrer um prejuízo econômico muito grande. Porque eu vou ter aí o quê? Vacas que vão produzir menos leite na curva de lactação. Né? E eu estou falando aí de 100, 200, até 300 litros a menos no final de uma curva de lactação. São vacas que vão atrasar o momento de emprenhar. E daqui a pouco eu tenho vacas que vão entrar com 400, 500, 600 dias de lactação. Né? Isso quer dizer que serão crias a menos em toda a vida produtiva daquela vaca. Tá? Eu acabo atrasando todo o processo. Eu tenho uma vaca que, por uma hipocalcemia subclínica, tem uma menor eficiência de glândula mamária, e voltamos de novo lá, né, nas Dominiques, e aí eu tenho um colostro de menor qualidade, eu tenho menor eficiência, eu tenho menor produção de leite de transição. Daqui a pouco eu estou interferindo na filha que é a minha futura vaca. Ou seja, eu tenho vários processos que estão ocorrendo, que o resumo de tudo isso é prejuízo econômico para o produtor, maior perda, né, maior descarte de vacas com tempo curto, 2 lactações, 3 lactações, que é o que a gente observa por aqui pelo Brasil. Né? Então, essa ineficiência do processo do cálcio, e o mais interessante, né, o cálcio está ali. A vaca tem cálcio sobrando. O problema é que o cálcio está no lugar errado.
né? Eu tenho Não cálcio. consegue achar o caminho dele, né, professor? Não consegue achar o caminho. Eu sempre comento, a brincadeira que eu faço para os alunos entender o que é o cálcio, né? O que eu comento? Eu tenho um quadrado, um pátio, que tem um monte de pedras num canto do pátio. E a pessoa chega para mim e diz assim, olha, Sandro, eu quero que tu pegue esse monte de pedra e coloque lá no outro canto. Tá? Depois eu vou contar por que eu dou esse exemplo sempre. Se tem uma história real aí. Tu vai pegar esse monte de pedra e vai colocar lá no outro canto, porque a gente precisa limpar aqui. Mas tu não tem pressa. Tu pode fazer isso quando tu quiser. O que o Sandro vai fazer? O Sandro vai pegar uma pedra, vai levar lá. O cara me disse que não tem pressa. Meu pai me disse que não tem pressa. Eu vou botar uma pedra e vou sair, tomar um chimarrão, conversar. A hora que eu tiver vontade, eu vou lá e pego outra pedra. A hora que eu tiver vontade, eu vou lá e pego outra pedra. Daqui a pouco, meu pai chega lá e diz, olha, agora mudou. Eu preciso que em 1 hora tu esteja com todo esse monte de pedra lá do outro lado. Aí eu digo, agora eu não consigo. Eu vinha numa velocidade bem... Isso é o paratormônio numa vaca que não tem uma preparação. Então, o que eu faço? Se eu entro, né, com uma boa dieta pré-parto, eu digo, ó, tem que estar o tempo todo carregando pedra. Não precisa ser uma velocidade muito alta, mas eu estou o tempo todo carregando. Agora vem uma exigência maior, agora é só aumentar a velocidade. Tá? Então, eu uso esse exemplo, né, que foi um castigo que meu pai me deu quando eu era criança, uma vez, porque eu fiz uma arte. Ele fez eu trocar um monte de pedra de lugares e depois devolver para o lugar antigo, né? Então, esse é o paratormônio. Então, se eu não tenho essa preparação, quando a vaca pare e a exigência do cálcio, né, fica 10 vezes acima daquilo que ela tinha antes, o animal tem cálcio. O animal tem cálcio, mas não está no local correto. Não está no sangue para entrar na musculatura. Né? Não vamos entrar naquela fisiologia bonitinha, né, de se ligar a troponina, gerar a tropomiosina, para a actina se ligar com a miosina e fazer a contração muscular. Tá? Isso é um problema muito grave. E aí vem outra questão. Como eu fazer com cálcio? Né? Então, tem produtores que me perguntam, eu vou dar cálcio para essa vaca antes de parir? Não faça isso, né? Vamos preparar. Mas e depois? Depois que pariu, né? Eu vou mexer nisso aí e o que eu vejo? Né? Eu vejo muito isso em trabalho de TCC, né? Como eu estou dentro de uma faculdade, eu vou para o trabalho de conclusão e os alunos adoram relatar a hipocalcemia, porque dentro dos quadros clínicos é o que mais acontece. E o que eu vejo muito é... o que foi feito? Aplicação de cálcio intravenoso na veia mamária, que eu já me dá vontade, né, tá? Mas beleza, aplicação de cálcio. E a vaca levantou. E o que foi feito depois? Não, foi isso. A vaca levantou. Na veterinária, infelizmente, nós ainda temos que mudar ter uma... Na verdade, não deve ser uma nova mentalidade, é a mentalidade correta. Levantar a vaca não é o único tratamento do cálcio. Perfeito, porque assim, depois que você levanta ela tem que enfrentar o mundão, né? Uma produção de leite, ela tem que voltar a comer. Então, assim, dentro de tudo isso, realmente a gente ficou no beco sem saída com uma plaquinha escrito assim, prevenção, né? Pegar a direita. Então, a gente sempre tem que trabalhar na prevenção, tocar, né, naqueles pontos da ambiência, da nutrição, das pessoas, né, da dieta específica do pré-parto que funcione, que consiga fazer essa mudança do cálcio, né? Uhum. Eu dou um exemplo diferente das pedras, eu falo que a vaca precisa encher uma mochila de cálcio para ela usar na hora que ela vai precisar, na quantidade que ela precisar e da forma correta, né? Então, pensando que a gente fez um bom trabalho, né, em todo esse pré-parto, na secagem, a gente tem hoje, né, no mercado, dentro da Genex, uma prevenção que é o nosso bolus de cálcio, que através de uma liberação lenta vai conseguir sustentar essa vaca nas 24 horas chaves, né, que são ali no primeiro dia após o parto, é o CAL 24. Ele vai trabalhar exatamente na redução dos quadros de hipocalcemia subclínica,
dando uma fechada aí em todas aquelas outras doenças que a gente comentou, né? Então, a gente encontra aí com dados de trabalhos que existe uma redução dos dias em aberto, existe a redução dos quadros de retenção de placenta, de mastite, de metrite, o próprio deslocamento de hemomaso, que é um vilão das vacas de alta produção no pós-parto, né? Aí eu brinco também, né, professor? O professor vai concordar. Não tá doente porque não comeu ou não comeu porque tá doente? Né? E aí deslocou e aí entrou na cetose. Então, assim, quando a gente tem um aliado como esse, o pós-parto fica mais tranquilo. E aí eu queria pedir a tua opinião sobre esse protocolo de pós-parto. Aliado, né, a toda a prevenção que a gente comentou até aqui, qual seria, né, o benefício para a vaca, para o produtor, enfim. Claro. Assim, ó, Mariana, vamos tentar fazer rapidamente uma linha do tempo, tá? Eu vou pegar o Sandro como produtor, né, filho de produtor, com uma vaquinha que na época lá produzia seus 25, 28 litros de leite, que era o top. Ah, eram vacas, eu me lembro dos nomes, né? A Brilhante, a Diamante, Esmeralda, tudo era o nome de pedra preciosa. E que elas comiam o quê? Farelo de trigo, farelo de soja e farelo de milho. A gente misturava, e eu me lembro, o senhor botava na água, as vacas, literalmente, elas tomavam sopa durante a ordenha. Tá? A nossa vaca de hoje, a exigência é outra completa. É outra completa. Por isso que eu disse, nós termos lá, naquela época, um caso de hipocalcemia, clínica ou subclínica, era uma coisa que... Por isso que a gente estudava, né? Febre do leite, febre de tudo. Tinha tudo que era nome e era a doença mais... O que aconteceu? Eu mudei o padrão da vaca, nossa vaca virou uma máquina metabólica, né? Uma máquina de produzir. Eu comparo a vaca ao cavalo de corrida, né? Para mim, dentro dos animais, são os dois que eu sou apaixonado, né? Então, eu comparo muito a isso. E o que acontece? Então, nós temos um animal metabolicamente diferente, capaz de produzir, e que eu tenho que estar preparado para todo esse pré, como tu mesmo falaste. Uma prevenção muito bem feita. E a prevenção dentro do nosso sistema começa pelo olho. É olhar minha vaca todo santo dia. Mas não é só olhar, eu tenho que olhar e ver. Eu tenho que olhar e enxergar. Porque as pessoas olham, mas não enxergam. Corrigi tudo, fiz tudo pré. Bom, agora eu vou para o pós. Né? E eu acho, no meu ponto de vista, eu acho um fator extremamente favorável eu ter algo que tenha uma liberação lenta de cálcio. Tem vários elementos dentro do metabolismo da vaca que precisa ter uma lenta liberação. E o cálcio talvez seja um dos principais. Tá? Então, eu sou extremamente favorável aos protocolos que auxiliem esses animais a receber esse cálcio. Porque eu dei um exemplo ali do veterinário que levanta a vaca com uma aplicação, né, intravascular, intravenosa. Beleza, levantou. Esse cálcio era o cálcio que estava faltando. Tá? Vamos comparar o cálcio com uma conta corrente. Né? O cara é aquele que tem o limite da conta corrente de R$5.000. Ele gasta todos R$5.000, ele fica vermelho, e ele recebe R$5.000 de salário. Ele volta, ele gasta todo o limite. Ou seja, o cálcio que eu apliquei na veia de uma vaca foi só para repor o cheque especial, o vermelho. Tá? Esse bolo de cálcio com liberação lenta é a poupança, vai ser aquele investimento que eu vou colocar um dinheirinho a mais que vai manter a saúde da minha conta por um tempo que permita eu fazer mais dinheiro. Tá? Isso é o que vai acontecer no organismo da vaca, ou seja, à medida que eu vou liberando esse cálcio, eu dou um aporte alimentar e eu digo para o organismo da vaca, ó, te preocupa com todo o restante e deixa que eu te dou mão aqui no cálcio. A mesma coisa vai acontecer com o propileno glicol, vai acontecer com outros elementos que vão me ajudar a fazer isso. Mas eu sou extremamente favorável, eu parto do princípio que nós temos uma máquina tão grande que nós produzimos essa máquina, nós mexemos nessa máquina, né, do ponto de vista genético, nós buscamos tanto essa máquina perfeita que agora tem que ser o nosso trabalho
fazer com que essa máquina funcione na sua maior eficiência possível. Então, eu acho que essa liberação de cálcio, eu tenho como, para mim, é uma opinião bem pessoal, um dos principais pontos pós-parto de auxílio animal a ter uma eficiência produtiva, a uma eficiência de colostragem, a uma eficiência reprodutiva e a eficiência econômica. Sem sombra de dúvida. Show de bola, professor. Não tem como a gente exigir da vaca algo que ela sozinha talvez não tenha condições de mobilizar, né? E como o professor falou, o fato dessa liberação ser lenta, a gente auxilia aquele carregador de pedrinhas, aquele nosso amigo paratormônio, a trabalhar a nosso favor, né? E uma das coisas que mais chama atenção é não atrapalhar isso, né? Não atrapalhar a fisiologia da vaca, mas sim colaborar para que ela consiga melhorar. Então, tudo é bem-vindo, né? Hidratação pós-parto é bem-vinda, manejo da dor é bem-vindo, cuidados com cálcio é bem-vindo, a parte da energia, né, do propileno que o professor comentou é bem-vindo. Então, assim, esse momento é a hora da gente fazer essa vaca pular numa cama elástica e deslanchar na lactação. É isso que a gente diz, né? A gente buscou exigência, a gente buscou exigência metabólica desse animal para ela produzir mais. Então, agora a gente tem que também estar preparado para dar esse algo a mais para ela. E é isso que eu comento, assim, ó. Eu vejo o produtor dar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos a mais de concentrado, de ração concentrada para a vaca que acabou de parir. Por quê? Porque ela precisa de algo mais. Só que ele não consegue se dar conta que esse algo a mais é fogo de papel, queima e logo em seguida já volta. Então, não, eu preciso fazer um fogo de lenha, um fogo que vá queimando aos poucos. E o cálcio de liberação lenta, toda a substância de liberação lenta nesse momento é exatamente isso. É eu cumprir um processo metabólico que vai ocorrer ao longo dos dias. Sendo que as primeiras 24 horas pós-parto têm uma importância gigantesca. Perfeito, professor. Na realidade, ele quer dar algo a mais, mas ele não tem noção de que não é aquele algo a mais que ela precisa naquele momento, né? E tudo isso, a gente tem que explicar, o produtor ele precisa entender que não vai ser um gasto a mais. Ele vai ser, na realidade, o suporte para a próxima lactação, para a próxima prenhez, enfim, para ela cumprir todos os requisitos que a gente pede para ela, né? Porque a gente é muito exigente com a nossa vaca de leite. Ela é um animal realmente extraordinário, uma Ferrari, como o professor disse. E a gente tem que, como técnico, orientar os produtores para que realmente eles possam dar tudo de melhor para essa vaca. Só para a gente fechar mesmo, concluir, deixa uma mensagem para a gente, para os nossos ouvintes. Eu vou tentar separar, tá? Em uma mensagem para o corpo técnico, uma mensagem para os consultores e uma mensagem para os produtores. Tá? E a mensagem que eu deixo para os consultores, né, não importa a área que eles forem, veterinários, agrônomos ou tecnista técnico agrícola, aprendam, se preparem, entendam e mudem a sua visão. Tá? Porque nós, consultores, vocês que estão aqui, a gente precisa entender a importância que nós temos na vida das pessoas, na vida das famílias, tá? Porque são centenas de milhares de famílias, como eu disse antes, que têm seus sonhos, que têm suas aspirações. Nós temos jovens que estão dentro das atividades e muitas vezes pensando em sair, querendo trocar, e talvez a nossa palavra, o nosso conhecimento, ele vai levar isso para um lado tão positivo, que é o que a gente espera, né? É o que eu vejo a Mariana fazer, que eu vejo tantos outros colegas fazer, e eu brinco com eles, né? Porque como eu sou um pouco mais velho, né? Em diferença da idade, talvez uns 30 anos de diferença aí, é muito bom a gente ver uma juventude técnica, conhecedora e querendo principalmente levar esse conhecimento. E as pessoas precisam entender. O sonho de todo ser humano é se tornar eterno. E só tem uma forma de te tornar eterno. É passando o teu conhecimento para os outros. E é a única coisa que quanto mais tu divide, mais ele cresce.
Tá? Então, para os técnicos, aprendam e ensinem. Não deixem de ensinar. Tá? Não pensem que o teu trabalho vai perder valor e talvez tu vai perder funcionários porque tu está ensinando. Ao contrário, tu vai ganhar pessoas. E quando a gente fala em seguidores, né, Mariana, que no Instagram é uma coisa muito forte, seguidores, cara, eu quero ter seguidores que digam assim, ó, pai, eu gostava tanto daquela pessoa quando ele falava, quando ele vinha aqui na minha casa, porque ele se importava comigo. E é o que eu faço. Eu levo horas, tanto que eu sempre levo um xingãozinho quando eu chego em casa, porque eu digo, não, ali por umas 11 horas eu estou saindo, eu sempre saio atrasado. Porque eu dou tempo para conversar e para ouvir e para falar e para ensinar. Isso para os técnicos. E para os produtores, aprendam. O dinheiro que tu não ganha é pelo conhecimento que tu não tem. Então, cobre do teu técnico esse conhecimento, exija dele, mas corra atrás dele também. Porque o conhecimento vai fazer com que a atividade leiteira seja mais rentável, seja mais lucrativa, menos trabalhosa e com melhor qualidade de vida. E entenda, a importância que tu tem nesse país, nesse mundo, como produtor de leite, é gigantesca. É inimaginável em relação ao tamanho, muitas vezes, da tua propriedade. Essas são as mensagens que eu deixo para vocês. Muito bom. Espero que a gente esteja, né, com essa iniciativa do podcast dando essa possibilidade, né, de conhecimento, que é o nosso intuito mesmo, de levar de alguma forma também esse conhecimento tão rico, né, e despertar o interesse das pessoas. Muito obrigada, foi muito bom, e as portas sempre abertas. Obrigada por nos atender tão prontamente, com tudo que o senhor sabe, realmente é muito valioso o que a gente teve aqui com o senhor. Com certeza foi muito mais que uma aula, né? Foi uma lição de vida, realmente, para a gente e para quem está ouvindo esse podcast. Eu quero te agradecer pelo ter aceitado, né? Ter vindo aqui com a gente hoje e principalmente pelas tuas palavras, sabe? A gente se emociona porque se identifica com isso. Eu sei que os produtores que estão ouvindo a gente também vão, né, se sensibilizar com as palavras e com certeza vai ser uma mudança, assim, uma virada de chave muito importante. Então, muito obrigada por todo o teu trabalho. Para quem ainda não segue o professor Sandro Charopem, ele tem um canal no Instagram super legal. Todo domingo, na hora do Globo Rural, ele tá lá falando de vacas, né? Sozinho, com algum convidado, um trabalho incansável que ele tem. Então, vamos prestigiar ele lá sempre que possível, tá bom? Um abração, professor. Um abraço e até a próxima. Esse foi o 6º episódio do Genix Nutrition, com ênfase na pecuária leiteira e cuidados com o rebanho. Você também pode ouvi-lo em nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá para comentar esse episódio e ver outros materiais da Genix. Estamos também nas redes sociais, @Genix Brasil. Gosta do Genix Nutrition? Então nos acompanhe para saber as próximas datas e outras ações da Genix. Seu feedback é sempre muito bem-vindo. Comente, envie mensagens diretas e compartilhe o Mundo Genix conosco.